Se você tem uma equipe, está liderando uma equipe, sente que essa equipe não está tão próxima de você quanto você gostaria, percebe que as pessoas estão com dificuldades para acessar você, para se comunicar com você, que elas não trazem as informações como traziam antes, ou talvez você seja um líder novo e ainda precise conquistar a confiança da equipe e trazê-los para próximo de você. Esse vídeo vai trazer para você hoje ferramentas importantíssimas e conhecimento importantíssimo para que você consiga ter a equipe muito perto de você. O conteúdo desse vídeo vai trazer para você ideias para você gerar credibilidade, gerar proximidade, gerar confiança da equipe em você. E isso vai trazer para você, líder, um poder muito mais forte do que o poder hierárquico, que é o poder da escolha. É aquele poder que a sua equipe te dá quando ela te escolhe como seu líder. Fica aqui comigo nesse vídeo até o fim, que até o final vai ter muita coisa legal que vai ajudar você no seu dia a dia. Eu sou Artemis Alachev e eu ajudo líderes a serem fortes profissionais, desejados pelas suas equipes, desejados pelo mercado de trabalho e muito bem remunerados. Bem-vindo ao Papo de Líder de hoje. Nós vamos falar hoje sobre um estilo de liderança utilizado pelos líderes mais influentes, pelos líderes mais fortes e pelos líderes que precisam ter proximidade com a sua equipe. Existem várias estratégias de liderança, algumas delas definem que você não precisa estar tão próximo, mas outras sim, principalmente nos momentos de maior crise. Alguns chamam esse estilo de liderança colaborativa. Na verdade, tem inúmeros títulos, inúmeras nomenclaturas para estilos de liderança, mas a liderança que realmente vai funcionar para você é a sua. É aquela que você desenvolve em você. E ela é um mix de vários estilos de liderança diferentes. Esse estilo, que é o seu estilo, é o que resolve para você. Não adianta você ser um líder colaborativo somente, ou ser um líder autoritário somente, autocrático, ou um líder democrático. Cada momento da vida da gente demanda uma estratégia diferente. Então não dá para encaixar isso dentro de um estilo e seguir assim a vida toda. Mas esse estilo que eu vou te mostrar hoje, ele, sem dúvida nenhuma, ele gera aproximação e confiança da equipe em você. A liderança colaborativa, ela é uma liderança onde você está lado a lado com a equipe. Ela demanda atenção e demanda tempo da parte do líder para com a equipe. O líder precisa ter um planejamento muito bem feito para que ele consiga dividir o tempo dele entre as tarefas que são dele, como líder, prestação de contas para a diretoria, para outros líderes, mas ele precisa estar muito próximo da equipe. Precisa ter tempo para a equipe precisa poder acessar você e o seu tempo por um período, ainda que isso seja programado, que seja planejado, e melhor que seja. As pessoas confundem liderança colaborativa com execução de atividades operacionais. São coisas diferentes. O líder colaborativo, ele não executa tarefas operacionais a menos que isso seja estrategicamente necessário para aquele momento. E não só pela execução, mas pelo efeito que esse trabalho operacional em conjunto com a equipe pode trazer de benefício para você, líder, para a sua equipe e para a empresa, ou até para o projeto onde vocês estão envolvidos todos juntos. Mas o fato é que o líder colaborativo, ele não tem como prioridade trabalhar em atividades operacionais junto com a sua equipe. Ele tem como prioridade dar suporte e direção muito próximo e às vezes ali no campo de batalha mesmo, no chão da produção, na loja, na área de vendas, na área administrativa, onde quer que ele esteja, ele está
perto, ele está próximo, convivendo com os problemas do dia a dia dessa equipe e gerando meios para que essa equipe consiga superar as dificuldades e bater as metas e chegar lá onde foi planejado, onde é o objetivo desse trabalho. Então tenha claro para você, o líder colaborativo não é o líder que faz atividades operacionais, é o líder que facilita para que os seus colaboradores executem as atividades operacionais ou administrativas. O líder colaborativo, diferente do que se possa pensar, de estar totalmente envolvido com a operação, ele está dentro da operação, mas ele está em um pedestal mais alto. Não pelo status, mas ele precisa estar ali no meio da operação, olhando para o futuro. Ele precisa estar um passo à frente das necessidades da sua equipe. Para isso, ele precisa estar próximo. Ele precisa olhar o que as pessoas estão fazendo e quais serão os próximos passos. Quais serão as próximas necessidades dessa equipe? E baseado nessa observação de futuro, de planejamento, é como se a pessoa tivesse ali uma bolinha de cristal tentando prever os riscos, prever as necessidades do futuro e ele se antecipasse a isso. Esse papel é extremamente colaborativo, porque antes que um colaborador chegue e te peça alguma coisa, você já tem o recurso na mão, ou você já tem a condição de oferecer a ele aquilo que ele vai te pedir daqui a pouquinho. Principalmente quando nós temos projetos que são protótipos, que são coisas novas que nunca foram feitas ou que nunca foram feitas no ambiente em que se está agora. Muitas instabilidades aparecem, muitas novidades aparecem e é necessário então ter um plano de contingência. O líder colaborativo, ele está atento às contingências, ele está atento ao futuro, ele está atento ao que vai ameaçar o bom rendimento da equipe dele. Isso é ser colaborativo como um líder. Né? Ser colaborativo como um operador, como alguém operacional, é sentar lá e fazer o trabalho operacional. Mas quando a equipe precisa do suporte, quando ela esbarra num problema, aí o líder ele deixa de ser colaborativo e passa a ser um líder reativo. Aquele líder que é empurrado pelos problemas e não aquele que se antecipa a eles para que ele não seja consumido pelas dificuldades que vão aparecendo normalmente no nosso dia a dia. Pensa aí, como que é o seu dia a dia? O seu dia a dia é de previsibilidade? É de olhar um pouco mais para o futuro? Ou você está tão ocupado com as coisas operacionais, tentando colaborar tanto com a equipe na operação, que você não consegue enxergar talvez 2 ou 3 horas à frente do seu momento de trabalho hoje, ou talvez 2 ou 3 dias, ou 2 a 3 semanas. Você está tão envolvido com tudo que você deixa de ser colaborativo e passa a ser um líder reativo. A liderança colaborativa, ela se fortalece muito quando o líder tem a capacidade de olhar para o futuro. Toda vez que o líder olha para o futuro, ele prevê situações. E essa previsão traz a ele uma ação antecipada. O líder que é colaborativo, mas que ele não olha para o futuro, ele está preso totalmente na operação, ou ele está olhando só para aquele momento, ele se torna absolutamente reativo. É o líder que corre atrás do rabo o dia inteirinho. É o líder que tudo que acontece cai em cima dele e ele não sabe como resolver. Ele tem que parar o que ele está fazendo, ir lá resolver o problema e voltar a tentar fazer aquilo que ele está fazendo. O líder que não trabalha nesse caráter preventivo, o líder que não é colaborativo de forma preventiva, ele fica sujeito a todos os problemas inesperados que acontecem no dia a dia. Ele fica apagando incêndio o dia inteirinho. Toda hora chega alguém da equipe e fala, olha, você pode me ajudar com isso, olha, você pode me ajudar com aquilo. E na maior parte das vezes, se nós temos um projeto, se nós sabemos o que nós vamos fazer, é muito simples, é muito mais simples
parar um pouco e planejar o futuro do que ficar sendo reativo o tempo inteiro. Quando você é reativo o tempo inteiro e as pessoas te trazem um problema em cima do outro, você não tem tempo para planejar o futuro. E você não tem tempo para ajudar a sua equipe, porque você fica resolvendo um monte de probleminhas pontuais aqui e ali. Isso consome seu tempo, consome sua energia, consome a sua paciência e você termina o dia com a sensação de que você não fez nada do que deveria ter feito e só ficou apagando incêndio. Isso é péssimo psicologicamente para nós líderes, porque nós temos aquela ideia de que nós precisamos produzir, nós precisamos estar um passo à frente. A liderança colaborativa, o estilo colaborativo, ele não depende de que você tenha uma equipe muito completa, muito competente. Pode ser até uma equipe em formação ainda, que você vai ter que acompanhar de perto. Ela serve tanto para você se aproximar do líder, quanto para você. Ela serve tanto para que as pessoas se aproximem de você como líder, quanto para que você treine uma equipe, para que você acompanhe de perto uma equipe, compreendendo os desafios que ela vai viver, que ela vai sofrer. E com essa previsibilidade você consegue construir uma equipe muito bem estruturada, sempre olhando para as coisas que vão acontecer um pouco mais adiante. Estar um passo à frente é o segredo de uma boa liderança colaborativa. Esse estilo ajuda muito você a desenvolver o seu time. Pode ser que você tenha um time novo, você tenha uma equipe nova, que ainda está experimentando o processo, que ainda está passando pelo momento de adaptação ao processo. E por isso, talvez você tenha que ser mais colaborativo, não só para que você atraia a equipe para você e possa ter um domínio muito natural, né? Não um domínio hierárquico somente, mas um domínio de trabalhar lado a lado, de ser alguém que dá suporte, que dá apoio. Quando você tem equipes remotas também, o trabalho colaborativo é muito importante, porque as equipes estão distantes e você precisa supri-las com informações, com tudo que elas precisam para fazer o trabalho bem feito. Não dá para ser colaborativo o tempo inteiro, mas quanto mais formos, melhor dentro dessa condição. Situações de emergência requerem colaboração, mas elas requerem uma energia maior, uma força maior. Talvez você tenha que, em momentos de crise, ser um pouco mais autoritário, dar direções mais claras e pedir que a equipe confie em você e siga por esse caminho. Mas ninguém aguenta esse tipo de tratativa o tempo todo. Ele é pesado para o líder e é pesado para a equipe também. Então a colaborativa, ela também tem o seu... a liderança colaborativa, ela também tem o seu peso, porque ela exige do líder uma atenção especial. O desgaste é um pouco maior. Tá? Então ela precisa ser realmente planejada, organizada, para que você não fique o tempo inteiro servindo de babá para a sua equipe, mas que você consiga se antecipar na hora certa, no momento certo, para que você seja cirúrgico e esteja presente junto com a equipe na hora de entregar o que a equipe precisa, na hora de entregar os recursos e as informações que a equipe precisa. Ela deve sentir em você que você está entregando esses recursos e está colaborando com a equipe. Isso traz a equipe para perto de você e abre canais de comunicação que talvez estejam interrompidos ou que talvez nunca, na verdade, tenham sido abertos. Você pode ser colaborativo com uma equipe toda, como você pode ser colaborativo com pessoas específicas em períodos específicos para que você traga ela para próximo de você novamente. Ao longo da minha carreira e das várias equipes que eu liderei, eu tive a oportunidade de ser colaborativo, reativo e tive a oportunidade de ser colaborativo, proativo. O colaborativo reativo é um grande sofrimento, porque é apagar incêndio o dia todo, como eu disse há pouco.
Já o colaborativo, proativo, que está um passo à frente, ele traz para a gente um conforto de trabalho, um conforto profissional muito grande. Embora ele exija mais da nossa percepção, exija mais de planejamento, de gestão de projetos, de análise de falhas, de previsibilidade de riscos, ele nos traz um conforto muito maior no dia a dia, porque quando alguém chega com algum problema, a solução já está posta, já está colocada. Enquanto que, se nós não tivermos esses recursos na mão, a gente vai ter que parar o que está fazendo, correr atrás dos recursos como um doido, perder tempo, estressar o time, apertar os colegas de compras, de vendas, das outras áreas de suporte, e a gente começa a ser um líder que, além de estarmos nós no caos, a gente começa a gerar e multiplicar esse caos para os outros setores. E aí você já imagina o que acontece com a sua credibilidade quando você começa toda hora a estressar o sistema onde você está trabalhando. Toda hora pedir algo especial para um departamento. Todo dia fazer com que alguém saia correndo, pare suas atividades para atender alguma coisa que você poderia ter previsto e adquirido com o tempo, sem gerar correria, sem gerar estresse, sem interromper o bom andamento do trabalho, não só o seu, como da sua equipe e das outras equipes que te dão suporte. Tá? Talvez você seja o dono de uma empresa e você observa que é correria o tempo todo, que é apagar incêndio o tempo todo. Por quê? Porque está faltando planejamento, está faltando uma liderança que seja proativa e colaborativa também. E talvez você esteja falando e pensando aí, mas eu não tenho tempo para isso. Justamente porque você não tem tempo para isso, porque você fica apagando incêndio o dia inteiro, você deveria separar tempo para o planejamento. Ele vai te poupar um tempo e um desgaste enorme. Acredite, eu já tive dos dois lados. Na verdade, eu fui forçado a migrar de um lado para o outro, porque chegou uma hora que as minhas equipes aumentaram, eu tinha 4 setores, em determinados momentos eu tinha 4 setores debaixo da minha coordenação, e era praticamente impossível apagar incêndio de 4 setores ao mesmo tempo. Era desumano, não tinha como fazer isso. Então, o trabalho proativo e o planejamento se tornou a minha bandeira, se tornou o meu propósito principal, a minha meta principal era sempre planejar o futuro. Isso trouxe muita tranquilidade e, num certo momento, as equipes já tinham todos os recursos e a gente já sabia o que tinha que fazer e reduziu em muito o estresse, aumentou a produtividade, a gente não tinha gente parada esperando um recurso. Então, e tudo isso aconteceu por quê? Porque eu estava próximo da operação, porque eu estava andando no meio das pessoas, eu estava percebendo o que elas estavam sentindo, sofrendo, vivendo, o que elas estavam precisando. Então, a liderança colaborativa é isso, é sair da onde você está, levantar da sua cadeira e seguir em frente junto com a equipe, observando um pouco mais de perto. Quando que isso aconteceu e se tornou tão importante para mim e me fez compreender essa importância? Eu acredito que um dos momentos mais desafiadores da minha carreira, né, gerenciando equipes, foi uma instalação que nós precisávamos fazer em uma feira, em uma exposição. Essa exposição foi no AMB, em São Paulo. Quem conhece parte de exposições da AMB sabe que os recursos lá não são dos melhores, nem nada é padronizado, aquilo é muito antigo, já está muito desgastado e a gente nunca tem a certeza do que a gente vai encontrar lá, embora exista uma previsão, a gente nunca tem a certeza.
E nessa feira em especial, nós tínhamos 5 máquinas para montar. E uma delas era muito grande. Se fôssemos montar essas 5 máquinas, demoraríamos de 2 a 3 semanas em condições normais. Mas lá nós só tínhamos 4 dias. Então o desafio era imenso, era enorme. Cada segundo de cada técnico precisava ser utilizado em cada fase da montagem. Se nós tivéssemos intercorrências, se tivéssemos falta de material, se tivéssemos dificuldade para encontrar uma peça, uma conexão, qualquer problema que tirasse tempo da equipe impactava na entrega. E tínhamos apenas 4 dias para montar o negócio e tinha que sair todo mundo de lá porque a feira ia começar. Então nós preparamos isso junto com a equipe, analisamos todos os insumos que seriam necessários, conexões, peças, componentes, energia elétrica, tudo que precisava, as formas de se conectar isso com o equipamento, tudo. Montamos 5 equipes, montamos um time de profissionais bons, qualificados, que sabiam o que fazer, que já eram mais autônomos, e trabalhamos na previsibilidade de tudo, sendo colaborativo. Então eu ficava ali junto com todos eles, com as 5 equipes, cada um em uma máquina, cada equipe em uma máquina, e tudo que eles pediam já estava lá, já estava separado, já estava pronto. Eu já tinha uma pessoa de suporte que ficava analisando tudo o que estava acontecendo e ia colocando na mão das equipes a ferramenta certa, a conexão certa, a peça certa, os programas certos, tudo já estava encaixadinho, tudo programado. Sim, houveram dificuldades, houveram surpresas, tudo é muito instável em um ambiente desse de feira, são 400 expositores dividindo espaço, caminhão, empilhadeira, guincho, tudo isso tendo que ser manejado e manobrado por nós para que na hora certa o recurso estivesse lá. E nós conseguimos instalar até um pouco antes, com algumas horas de folga ainda, para que tivéssemos tempo de, caso houvesse algum problema, tivéssemos tempo de reação ainda. Mas não teve nada muito mais... Mas não houve nada importante que consumisse o tempo além do que a gente já havia previsto, porque tínhamos tudo na mão. Agimos de forma colaborativa, junto com a equipe, fornecendo para a equipe aquilo que ela ia precisar antes mesmo que ela pedisse. Isso é uma das essências do líder colaborativo. Nesse momento, nesses momentos críticos dessa montagem, eu ficava andando pelas máquinas, pelos postos de trabalho, e a cada meia hora, 20 minutos, eu olhava, avaliava, olhava o próximo passo, perguntava se eles precisavam de algo e deixava eles trabalhar com muito mais liberdade que o normal. Não ficava cobrando, não ficava em cima, não ficava procurando, pegando deles mais informações do que necessário para realmente não ocupar o tempo deles com nada que não fosse exatamente o que eles deveriam fazer. Então o posto de observação e de acompanhamento funcionou muito bem. Se você precisa liderar projetos difíceis, complexos, de alto risco, eu recomendo que você exerça uma liderança colaborativa, que você esteja do lado deles na hora que eles precisarem de algo, que você consiga prever, se antecipar ao que eles vão te pedir. Sempre que nós temos uma equipe da qual é exigida uma performance muito alta, essa equipe exige de nós, líderes, também uma performance muito alta. Sempre que nós exigimos muito de uma equipe, ela tem a tendência de exigir muito de nós, líderes. Então tenha claro para você que se o projeto é complexo, a sua exigência será enorme. A equipe vai esperar de você um nível de colaboração extra para que eles consigam também entregar os resultados extra que são necessários para esse projeto. Fique atento, esteja ao lado da sua equipe.
Se você ficar ali do lado deles, de braço cruzado, com um olhar intimidador, fazendo as pessoas trabalharem, não ajuda em nada. Você tem que pôr a mão na massa, você tem que estar próximo, ajudando essa equipe. Não é a presença de um líder com cara feia que faz um projeto dar certo. Ele só desgasta a equipe, ele só traz para a equipe peso, e esse peso faz com que a equipe reduza o rendimento dela. E talvez você não chegue no objetivo. E aí é fácil colocar a culpa na equipe. Mas se uma equipe não roda bem, se o trabalho da equipe não funciona direito, é porque o líder não está exercendo o seu papel como deveria. Equipes mais competentes você pode deixar um pouco mais solto. Equipes com menos experiência, equipes em desenvolvimento, você precisa estar perto. Senão as coisas saem do seu controle. Eu digo para você que a liderança colaborativa ela é muito bem quista, ela é muito bem aceita pelas equipes e pelas empresas. Lógico que cada empresa tem uma cultura diferente e nem todas têm essa cultura de ser mais colaborativa. A liderança colaborativa ela é mais humanizada, ela é mais próxima das pessoas. Ela se importa com o que a equipe está vivendo e está passando e ela sente a necessidade de suprir e de ajudar. Tá? Então é importante que esse estilo de liderança seja dominado por todos os líderes, mesmo que o estilo principal seja outro, em vários momentos esse vai ser o melhor. E por ser humanizado, mais humanizado, ele se torna cada vez mais desejável para as equipes e para as empresas que entendem de pessoas. O tempo em que vivemos já nos trouxe a consciência de que lideranças mais humanizadas, elas são melhor sucedidas num ambiente de trabalho normal, num ambiente de trabalho ideal, vamos dizer assim. Existem momentos no trabalho que exigem outros estilos, mas via de regra, essa liderança, esse estilo de liderança, ele é muito bom, ele é muito agradável. As equipes gostam desse estilo. E eu não estou dizendo que você, como líder, precise estar o tempo inteiro ali, sendo colaborativo. Talvez em alguns momentos você precise lançar mão de alguém que tenha o olhar colaborativo e fique mais próximo, enquanto você vai lançar um olhar de gestão, um olhar mais focado em estratégias, ou talvez você precise se ocupar com o próximo projeto, enquanto você coloca alguém da sua equipe que tenha essa característica colaborativa para ir se desenvolvendo e dando o suporte que a sua equipe precisa. Então, nem sempre você precisa ser exatamente a pessoa que vai ficar lá com a mão na massa, porque às vezes não existe esse tempo, mas você pode delegar para alguém que trabalhe dessa forma. Mas tome o cuidado para não colocar uma pessoa que tenha a função de apagar incêndio, senão o caos é o mesmo. Coloque uma pessoa que tenha visão de previsibilidade, que consiga se antecipar. Isso vai fazer diferença. Senão é mais um que vai ficar doidinho daqui a pouco, estressado, cansado, e talvez até vá embora da empresa por conta de estar sobrecarregado com um monte de problema nas costas dele. Talvez você já tenha feito isso e tenha perdido suas lideranças, seus encarregados, pessoas que estão abaixo de você, que você colocou para tampar essa brecha, mas a pessoa não soube desenvolver esse trabalho da forma correta, como eu tenho comentado aqui, e talvez você tenha jogado o cara na fogueira, e ele se queimou, se cansou, perdeu a paciência, perdeu a saúde psicológica, física talvez, e resolveu que aquilo não era mais para ele. Tá? Então, muito cuidado. Se você vai delegar, delegue para alguém que esteja preparado para ser colaborativo. Para mim, o maior benefício que esse modelo traz é a confiança que a equipe desenvolve no líder. Isso é muito importante, porque quando a equipe precisa, ela vai, busca e encontra.
Acontece um outro problema, a equipe vai, busca no líder um apoio, uma solução e isso já está pronto. Isso desenvolve na equipe um sentimento de que ela é importante para o líder. Desenvolve na equipe um sentimento de que o líder se importa com ela e ele se prepara para ajudá-la. E existe uma reciprocidade nisso. A equipe, quando se sente apoiada, ela também tem a tendência em apoiar o seu líder. Então, sempre é uma via de mão dupla. Tudo aquilo que você entrega de suporte para a sua equipe, você colhe de suporte para você depois. Lembrando que um dos pilares que sustentam um líder no comando é a sua própria equipe. A equipe que compra essa briga junto com você e te dá apoio e faz com que as coisas aconteçam, é ela que te mantém onde você está. O contrário disso pode ser até um boicote, quando a gente deixa de apoiar as pessoas, deixa de colaborar, quando a gente deixa eles sofrerem com os problemas deles e nós não ajudamos eles a sair do buraco onde eles estão, eles se rebelam, eles se revoltam e o sentimento que vem é assim, já que ele não faz nada por mim, também não vou fazer nada por ele, ele que se dane. E aí a sua base de apoio ela é corroída. E eu digo para você que se essa é a sua situação, provavelmente você não vai durar muito tempo no cargo, porque uma equipe que não entrega resultados, na maior parte das vezes não é culpa da equipe. É a forma de se conduzir a equipe que não está correta. Nesse modelo, os relacionamentos se tornam mais confiáveis, eles se tornam relacionamentos seguros, onde o líder sabe com quem pode contar e a equipe sabe que pode contar com o líder. Essa segurança é muito importante. Quando você chega para a sua equipe com um desafio, as reclamações são menores. As pessoas elas se envolvem mais com isso porque elas sabem que você vai encontrar um caminho, que você vai ajudá-las a chegar no objetivo. E não é incomum nós que somos líderes sermos surpreendidos pela diretoria, pelos nossos gerentes, e eles chegarem até nós e trazerem um trabalho que nós olhamos e falamos, caramba, isso é impossível, isso é praticamente impossível. E nós temos que levar isso para a nossa equipe com um tom de possibilidade, ainda que nós saibamos que isso possa ser algo praticamente impossível de se realizar. Quando a equipe já teve uma experiência com você, de você ser colaborativo, de estar próximo deles, quando você traz um desafio desse, eles vão olhar, vão achar que é difícil. Mas se você falar que vai ajudá-los e que vocês vão até o fim, até onde conseguirem, eu tenho certeza que essa equipe abraça com você essa bronca, pela confiança e pelo respeito que ela tem e pelo histórico que você já demonstrou de suporte e apoio a cada uma dessas pessoas. Para você se tornar um excelente líder colaborativo, você precisa obrigatoriamente conhecer a operação, conhecer aquilo que vai ser realizado, ter detalhes técnicos suficientes para que você consiga exercer o suporte e a previsibilidade. Você precisa conhecer a sua equipe e as pessoas que estão dentro dela e como elas reagem e como você consegue extrair o melhor delas, como se aproximar delas e trazê-las para trabalhar junto com você. Criar um ambiente onde as pessoas tenham consciência de colaboração é fundamental para que você seja um líder de sucesso. Se você colabora com eles, eles têm a tendência de uns colaborarem com os outros. Então não é um ambiente de competição, é um ambiente de colaboração. E antecipar-se às dificuldades, como eu já disse várias vezes aqui, com planos de contingência muito bem montados, plano A, plano B, plano C, se for o caso, para que você não fique refém de uma situação onde você olhe para a sua equipe e a sua equipe olhe para você e vocês não tenham uma saída e fiquem ali paralisados por um longo período, demonstrando que a competência de vocês realmente não está em alta e isso vai trazer, obviamente,
deméritos para a sua liderança, para a sua forma de agir. Outra dica fantástica é ouvir a sua equipe. A maior parte das soluções dos problemas vem da audição da nossa equipe. Se nós envolvermos eles nos processos e nos problemas, certamente eles vão nos ajudar com muitas ideias, com muitas possibilidades para resolver os problemas. Aliás, eles resolvem muito mais do que nós, porque eles são mais operacionais, eles estão muito mais em contato com aquele problema. A habilidade deles em dissolver problemas, no âmbito deles, é muito maior do que a nossa. O que a gente precisa é oferecer as condições que eles precisam. Então, escutar o seu time e abrir canais de comunicação corretos, planejados, alinhados, vai trazer para você a possibilidade de ajudá-los muito mais e de eles também te trazerem a solução para o problema. A comunicação, ela é importantíssima e existem meios de você estabelecer linhas de comunicação junto com a sua equipe, para que você extraia o máximo delas, para que eles se sintam confiantes em dar ideias e que você consiga, então, essa troca junto com eles. Se o seu canal de comunicação com a equipe for ruim, as informações chegarem pela metade, ou não chegarem, ou chegarem no tempo errado, ou vierem por meios que não deveriam ser os meios corretos, provavelmente a forma como você colabora com a sua equipe vai ser amplamente prejudicada. A comunicação, ela é absolutamente importante nesse processo. Eu sempre ensino meus alunos a organizarem a comunicação entre eles e suas equipes, para que não tenha filtros, para que não tenha ruídos, para que não tenha dificuldades de compreensão, e isso traz uma velocidade enorme para a solução dos problemas. Aonde os líderes mais erram nessa questão de ser colaborativo? O orgulho e o ego de um líder é o começo da ruína dele, é o começo do fim. O líder que senta lá na sua cadeira, fica lá no seu trono e só fica dando ordens e só fica cobrando. Essa atitude de isolamento do líder é terrível. As informações não vão chegar até esse líder. Ele não pode achar que ele é mais importante do que a sua equipe, até porque ele não é. Se ele tiver a percepção que a equipe dele é mais importante, ele vai cuidar dessa equipe com mais carinho, com mais atenção, e essa equipe vai entregar muito mais para ele. Afinal, quem faz as coisas não é o líder, são as pessoas que estão na equipe. O líder que tem essa visão antiga de que ele tem que ficar no trono dele mandando, é o líder em extinção. Esse tipo de liderança, ela não vai mais encontrar espaço nas empresas e nas organizações. O líder que colabora, que está próximo da sua equipe, sim, esse vai conseguir se fortalecer, esse vai conseguir demonstrar o seu potencial. E todo mundo vai falar bem dele, vai falar bem das atitudes que ele tem. E isso vai modelando a imagem do líder para que ele possa subir para outros cargos. Existe uma frase muito legal que diz o seguinte, que as suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. As suas atitudes gritam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Isso é uma realidade na vida de todo líder. As atitudes do líder, elas são muito mais fortes do que aquilo que ele fala. Se ele diz uma coisa e age de forma diferente, ele perde a credibilidade totalmente. Se ele fala para a equipe, eu estou com vocês, mas ele não levanta de onde ele está para oferecer o suporte e às vezes levantar da sua cadeira e ir até o meio onde as coisas acontecem dentro da empresa e sentir o cheiro do lugar, ver as dificuldades, olhar o que tem em volta, sentir na sua própria pele como líder um pouco do que as pessoas estão vivendo lá
na área operacional, te dá uma visão muito mais ampla do que se você ficar lá sentado dando ordem. Então esqueça esse negócio de ficar lá sentado o tempo inteiro. Levanta, vai, reserva um tempo todo dia e vai dar uma passeada lá onde as coisas acontecem. Vá sentir as dificuldades que as pessoas sentem. Isso é ser colaborativo. Se as suas atitudes não estão alinhadas com aquilo que você fala, você perde credibilidade. A equipe deixa de te procurar porque pensa, só fala, mas não faz nada. Vamos resolver nós aqui mesmo. Eles se isolam, se fecham, você não fica sabendo do que está acontecendo, não tem oportunidade de ajudar e a equipe acaba se tornando isolada, um grupo isolado, distante daquilo que você precisa no momento que o bicho pega e que você precisa deles muito próximo de vocês, para resolver o problema que é seu, que a sua liderança jogou no seu colo para resolver, que você sabe que você não vai resolver sozinho, você vai depender dele. Esse comportamento de você estar alinhado com o que você fala, de você fazer aquilo que você fala, te traz credibilidade. E isso não deve ser uma conduta instintiva somente. Ela deve ser uma conduta estratégica. Deve fazer parte da sua estratégia de comando, estar junto com a sua equipe em determinados momentos do dia, para ouvir, para compreender, para entender o que está acontecendo, para sentir o ambiente, para perceber o emocional das pessoas, para perceber as reclamações, para perceber os elogios, para observar o que é que está doendo neles. Esse exercício de empatia, ele te dá credibilidade e te dá visibilidade, como nada dentro de uma organização. Você estar lá junto com as equipes é muito importante. Eu já vi isso acontecer em várias outras empresas que eu atendi, onde eu trabalhava antes, e eu ficava encantado com alguns exemplos que eu encontrei por aí. A cultura de ser colaborativo, ela deve ser disseminada. Isso tem que ser uma cultura mesmo. Tem que ser algo que você cultiva. É importante. Se isso casa com o ambiente onde você está, cultive. Cultive como se fosse uma plantinha, jogue água, regue as atitudes de colaboração todo dia um pouquinho. E ao longo de um período, você vai começar a colher os frutos dessa sua semeadura. Tá? Não acontece de uma hora para outra, às vezes. Você tem um tempo, você tem um delay, que é o tempo do crescimento, é o tempo do desenvolvimento, do ganho de confiança, das pessoas aprenderem com as suas atitudes e não só com as suas palavras. E isso vai trazer para você uma outra perspectiva de liderança, muito mais forte do que uma liderança vertical, autoritária, que nem sempre ajuda, né? Mais manda e atrapalha às vezes do que ajuda. Comece sendo colaborativo com a sua equipe, estenda essa colaboratividade. Comece sendo colaborativo com a sua equipe, com o seu time. Faça esse trabalho dentro de casa primeiro. Estenda essa característica de colaboração com os seus pares, com os outros líderes que estão no mesmo nível que você ou até níveis superiores. Amplie essa questão da colaboração. Se você percebe que terminar uma tarefa, terminar um trabalho no seu setor de uma determinada forma que ajuda o próximo a desempenhar melhor o trabalho dele, faça isso de forma espontânea. Deixe a outra pessoa perceber que você está colaborando com ela. Isso vai voltar para você também. O dia que a sua equipe fizer alguma coisa errada e que isso passar para frente, a tendência é que aquela pessoa que você ajudou venha até você e resolva o problema entre você e ele. Fica fácil desse jeito, do que a outra pessoa levar para uma reunião no meio da diretoria, te expor a sua equipe, expor as falhas da sua equipe, de uma forma que não te ajuda, de uma forma que não te traz benefício. Colaborar, trabalhar junto,
sempre é um benefício extremo. Eu já passei por coisas desse tipo. Eu sempre procurei sempre colaborar com a pessoa que estava à frente da cadeia do trabalho. A pessoa que ia receber o meu trabalho, eu procurava entregar mastigadinho. E o que acontecia é que aquela pessoa, da mesma forma, me retribuía e me ajudava quando eu cometia falhas ou quando eu tinha alguma necessidade especial. Aquela pessoa era a primeira a me ajudar, a me emprestar um funcionário, um colaborador, porque eu tinha falta de mão de obra, a parar um tempo da operação dele para me dar um suporte em alguma coisa, para que eu pudesse fazer o meu trabalho também dentro do meu tempo. Então, essa semeadura, ela é importantíssima dentro do ambiente, senão a gente acaba entrando num ambiente de competitividade, o que não é bom para ninguém. Quando que não é bom ser colaborativo? Quando as coisas estão em situação de crise, né? Quando você tem uma crise instalada, nem sempre dá tempo de ser colaborativo. Às vezes você precisa ser autoritário, às vezes você precisa ser autocrático, né? E dizer para as pessoas, vão por aqui, que esse é o melhor caminho. Isso vai funcionar. Se você fizer esse trabalho de colaboração bem feito, a sua equipe sempre vai esperar o melhor de você e eles vão estar sempre preparados. No entanto, existe um outro risco que você precisa ter em mente. Você não pode mimar a sua equipe, você não pode ficar fazendo para eles aquilo que eles deveriam fazer. Você não pode trocar de papel com eles. Tá? E você precisa gerar na sua equipe a percepção do próximo passo, para que da próxima vez você talvez não precise dar esse suporte tão intenso, mas que o seu próprio colaborador consiga enxergar o futuro e ele mesmo se antecipe às necessidades. Qual é o risco de você ficar entregando tudo de mão beijada o tempo inteiro para a equipe e fazendo coisas que não estão no seu âmbito? Eles se tornam mimados, mal acostumados e ficam cobrando de você um monte de coisas que era para eles fazerem, mas você acaba fazendo. Então não confunda colaborar com trabalhar para os seus colaboradores. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha um colaborador que ele trabalhava externo, trabalhava remoto a maior parte do tempo. Então, como ele ficava a semana toda fora, o trabalho da próxima semana eu preparava para ele. Então, eu imprimia material, eu fazia tudo o que ele precisava para chegar, pegar o material e sair na segunda-feira cedo, sem perder tempo, porque o voo dele já estava agendado. Então, eu era colaborativo com ele, ou eu, ou um estagiário da minha equipe, fazia toda a separação do material, a embalagem, metia a nota fiscal, deixava tudo prontinho para ele. Ele acostumou com isso, né? E começou a achar que essa era uma responsabilidade minha, né? Então, teve momentos em que eu tive que... Ele estava lá interno e eu disse para ele, olha, por favor, essa semana você está aqui interno, o nosso planejamento de treinamento para as próximas 4 semanas são esses aqui. Eu peço que você separe material, deixe tudo pronto, embalado, preparado para que a gente possa fazer a expedição para você e a gente emite a nota fiscal um dia antes de você sair. A princípio ele não gostou muito, porque ele já estava acostumado, né, que a gente fazia, mas fazíamos por quê? Porque ele não estava lá, porque precisávamos agilizar para que ele cumprisse o cronograma dele. Mas era uma atividade que ele poderia fazer quando ele estava lá. Então, nunca deixe que a sua equipe use você de forma errada. Seja colaborativo quando precisa ser colaborativo, mas quando a responsabilidade da pessoa é possível que ela execute e que ela se antecipe, já deixe isso claro e já deixe isso sob a responsabilidade dela. Precisei ajustar as coisas, a pessoa entendeu e deu tudo certo, mas as pessoas vão acomodando. Então, cuidado para que a sua equipe não se acomode e que você acabe sendo um ajudante deles e não
um coordenador, não alguém que está um passo à frente. Eu vou contar para vocês um episódio onde eu observei uma liderança colaborativa muito legal, muito bem colocada, muito bem posicionada. Eu estava na Honda Automóveis em Sumaré, acompanhando a instalação de vários equipamentos, de uma linha grande de equipamentos, junto com os supervisores da área. A minha equipe estava lá instalando, fazendo os trabalhos, e eu estava lá junto com o supervisor, analisando o que poderíamos fazer para que as coisas andassem o mais rápido possível. De repente apareceu um senhor oriental, já com uma certa idade, de capacete, com roupas operacionais, né, com a roupa branca tradicional deles, mas roupa de oficina, roupa de trabalhar mesmo, roupa de fábrica, né? E ele se aproximou, muito educado, né? Conversou com o supervisor que estava próximo a mim ali e perguntou: como estão as instalações? Ele falou: sim, estão indo bem, está tudo caminhando bem, estamos nessa fase, nessa etapa. Tá? Existe algum problema, alguma coisa que você precise de suporte? O supervisor falou: nesse momento não, tudo está andando dentro do nosso planejado. E esse senhorzinho ainda falou: olha, caso aconteça alguma coisa, por favor, me avise, eu quero muito poder colaborar com vocês. O que vocês precisarem, avise para a gente fazer com que as coisas andem. E foi embora, se despediu e foi embora. Quando ele saiu, o supervisor falou para mim: você conhece essa pessoa? Eu falei: não conheço. Ele é o diretor-presidente da Honda no Brasil. Olha que coisa interessante. O diretor-presidente andando na fábrica, observando as operações, conversando com os seus liderados, tentando entender como ele poderia ajudar naquela situação. Não é algo que a gente vê todo dia. Eu conheço pessoas que estão muito longe de ser um diretor-presidente e não se sentem líder o suficiente, colaborativo o suficiente para sair da sua cadeira, para sair da sua mesa e ir lá conversar com quem está sofrendo as dificuldades do dia a dia. Se o diretor-presidente de uma grande multinacional faz isso, né, é porque é um bom exemplo a ser seguido. Lá dentro mesmo da Honda eu tive outras experiências importantes, onde quando ocorria um problema, vinha gente de todo lado. Vinha diretor, vinha gerente, vinha faxineiro, vinha todo mundo que pudesse estar envolvido com aquele problema ou que o problema tivesse repercussões, sem importar o nível de hierarquia das pessoas ou até o trabalho que eles fazem. Eles chamavam a pessoa da faxina para participar de uma reunião de produção, porque às vezes esse trabalho estava gerando sujeira e eles precisavam de um olhar, de um especialista na limpeza para tentar encontrar soluções. Então todos conversavam de igual para igual, usavam ferramentas de processo, que são importantíssimas para todo líder, ele tem que saber usar as ferramentas de processo, e com isso eles resolviam problemas com uma agilidade muito grande, sempre um colaborando com o outro, e um tentando fazer o melhor para ajudar o outro. Um grande risco para você que é empreendedor, para você que é um gerente, alguém de liderança, é você querer centralizar isso e se sobrecarregar. É você querer ajudar mais do que o necessário. É você abraçar tudo isso e tentar resolver o problema de todo mundo e não conseguir resolver o seu problema. Você vai se tornar um líder sobrecarregado, pesado, cansado. Isso não é bom para você. Dose a colaboração na medida certa. Olha só quanta coisa legal nós falamos hoje sobre liderança colaborativa. Se você gostou desse vídeo, se ele trouxe para você informações importantes, deixa o seu joinha aqui, curte o vídeo, compartilhe com pessoas que você entenda que possam se beneficiar desse conteúdo e continue aqui no canal com a gente, porque sempre tem coisa nova chegando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.